Olá a todos, sejam bem-vindos em mais uma videoaula Reconstruindo a História. Hoje, nosso tema, a origem do homem, a origem do ser humano. Tá? E vamos falar também sobre um período da pré-história do homem. Não poderíamos começar falando da origem do homem sem falar da origem do planeta Terra, tá? Então, para ficar mais claro, eu gosto muito da apresentação que eu vou colocar para vocês, é a apresentação onde tem uma espiral e mostra o desenrolar desse processo em é, bilhões de anos desde a criação do planeta Terra, ok? Então vamos para a apresentação. Como vocês podem ver na apresentação colocada para vocês, nessa espiral, o centro dela é o nosso planeta Terra. Visualizando com mais atenção, vocês podem verificar que toda a superfície é incandescente, sua dimensão é bem menor do que hoje, e essa superfície é composta de minerais e metal derretido. Tá? É lava incandescente, toda a superfície do planeta. Nesse período, 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o sistema solar era composto por pelo menos 100 planetas. A colisão entre os planetas era inevitável e isso ocorreu com o planeta Terra. Foi assim que ele conseguiu ter as dimensões que existe hoje. A superfície do planeta se distanciou do centro em plena fusão nuclear. Isso fez com que a superfície começasse a se resfriar e se solidificar. A rotação do planeta, que antes era de 6 horas, 3 horas durante o dia, 3 horas durante a noite, passou para 16, 18 horas, né? Tendo aí 9 ou 8 horas por dia, durante o dia, 9 ou 8 horas durante a noite. Nesse período, quando o planeta começa a ter a sua superfície já sólida, a chuva de meteoros que atingia todo o sistema solar também assolava o nosso planeta. Graças à chuva de meteoros, que durou pelo menos 28 milhões de anos, eles trouxeram em seu interior flocos de sal, o sal grosso que a gente utiliza hoje em dia aí no churrasquinho do dia a dia. Dentro desse floco de sal grosso existe uma gotícula de água. Com os milhões e milhões de anos que essa queda de meteoros ocorre no planeta, essa água começou a se acumular na superfície do planeta, né, que já não tinha mais 100 graus Celsius, começou a baixar 90, 80, 70 graus Celsius, a água começou a ficar no seu estado líquido e aí surge toda a água do planeta Terra. Então, há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás, o planeta Terra já estava envolto por uma grande camada de água. Toda a água é extraterrestre. Sim, toda a água do planeta Terra é extraterrestre. E não é um ETzinho que veio aqui e jogou água de balde no nosso planeta, não. Tá? Ela veio através dos meteoros mesmo, chuva de meteoros de milhões, milhões e milhões de anos. Tá? Como vocês podem ver, voltando aí para a nossa apresentação, como vocês podem ver na apresentação, a vida surge dentro da água. Tá? Existem reações químicas, né? A explicação dessas reações químicas, a gente vai fazer isso numa outra aula, tá? De forma mais aprofundada. Nós temos aí provas científicas de como isso ocorre, como isso ocorreu, tá? Mas essas reações químicas fez com que surgisse a vida, né? Num processo bacteriano e ela começasse a se desenvolver. Tá? Esse processo bacteriano, voltando aqui para mim, esse processo bacteriano fez com que colônias de bactérias, tá, se formassem buscando a evolução da vida. Hoje nós sabemos que são os estromatólitos, tá? São colônias de bactérias. Essas colônias de bactérias, através da luz solar, e da absorção de dióxido de carbono através de um processo químico chamado fotossíntese,
aquilo que ocorre nas plantas da superfície do planeta e as plantas aquáticas também. Ele começou a transformar o dióxido de carbono absorvido em glicose. Esse processo ele começou a liberar para essa colônia de bactérias um gás inerte para eles, para nós, a fonte da vida, ou seja, o oxigênio. Então, todo o oxigênio que existe no planeta Terra foi produzido inicialmente pelos estromatólitos, colônia de bactérias que, ao transformar dióxido de carbono no processo químico da fotossíntese, liberou o oxigênio para a atmosfera do planeta Terra naquele período de bilhões de anos atrás. Voltando na apresentação, vocês podem ver que segue o fluxo, a vida marinha surge, prolifera, né? Nesse processo, um desses animais aquáticos, né, sai do ambiente aquático para a superfície seca, né, consegue sobreviver nesse ambiente e dá origem a toda a vida subsequente. Tá? Inicialmente, depois de bilhões de anos e milhares de anos após a vida surgir, essa origem, esse animal aquático que saiu da água e começou a viver na superfície do planeta, deu origem a diversos segmentos da vida. Tá? Inicialmente, aí há 248 milhões de anos atrás, animais parecidos com répteis, mas de sangue quente. Nesse processo, uma grande catástrofe mundial ocorre. A extinção desses animais foi inevitável. Tá? Outros animais répteis de sangue frio que viviam, né, em tocas, protegidos, né, tiveram a sua oportunidade de proliferar, e aí surge, né, há 206 milhões de anos atrás, a era dos dinossauros. Há 65, 70 milhões de anos atrás, no auge do domínio dos répteis do planeta Terra, um meteoro de pelo menos 10 quilômetros de extensão e largura cai na superfície do planeta Terra, onde hoje se localiza o Golfo do México. A catástrofe da superfície do planeta foi iminente, e essa vida predominante deixou de existir em praticamente todo o seu segmento. Os dinossauros foram extintos. Nesse período, um outro animal, um animal conhecido como mamífero, que vivia em tocas e se alimentava de qualquer coisa, teve a sua oportunidade de buscar o seu desenvolvimento e a sua supremacia na superfície do planeta Terra. E mais ou menos há 5 milhões de anos atrás, surge, dentro do segmento dos primatas, uma raça conhecida como Homo, que vai ser o homem primordial. Ou seja, há mais ou menos 5 milhões de anos atrás, surgiu a raça de primatas, dentro da raça de primatas, o segmento Homo, aquele que vai ser o homem primordial. Ok? Muito bem. Continuando aqui na nossa apresentação, para deixar bem claro e as coisas como aconteceram, vou ler aqui um texto que resume todo esse processo. Grande parte dos cientistas de hoje considera que a vida em nosso planeta começou há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Os seres vivos que conhecemos são resultados de uma longa trajetória. Os seres humanos, por exemplo, vieram de ancestrais cujos fósseis mais antigos foram localizados no sul e centro-sul do continente africano, com destaque para o Homo australopithecus, o hominídeo, né? Australopithecus. A pesquisa sobre a origem do ser humano está em constante construção e os estudiosos ampliam o nosso conhecimento sobre o assunto de tempos em tempos, considerando as novas descobertas que serão apresentadas para vocês em cada momento oportuno. Ok? Muito bem.
Para poder ter uma ideia do surgimento, da localização, do berço do surgimento da humanidade, vamos para a nossa apresentação novamente, aonde está aparecendo aí o grande continente africano. Por gentileza, vejam a apresentação. Na apresentação, dá para verificar nos quadradinhos relacionados com a legenda, aonde foram encontrados os fósseis de australopitecos em diferentes regiões da África, catalogados conforme descreve a legenda. Como eu tinha dito anteriormente, no centro, centro-sul e sul do continente africano é onde foram encontrados os fósseis mais antigos de seres humanos. Voltando aqui para mim, vamos colocar assim, essa raça de Homo, conhecida como Australopithecus, ele foi descoberto, os seus vestígios mais antigos datam de pelo menos 3 milhões e 200 mil anos atrás. Por isso que a extensão do período mais antigo da raça humana, né, foi estendido para 5 milhões e 500 mil anos atrás. Isso a partir de 2010, 2011, quando estes vestígios foram confirmados de serem seres humanos desse período de 3 milhões e 200 ou 300 mil anos atrás. Até aí, datava-se que os vestígios de seres humanos mais antigos eram de 2 milhões e 500 mil anos atrás e que provavelmente os seres humanos teriam surgido numa longínqua época de 4 milhões e 500 mil anos atrás. Então esse é um exemplo da atualização da informação referente ao surgimento da raça dos seres humanos dentro, né, da família dos primatas. Ok? Voltando à apresentação. Na parte superior, nós temos as características descritas do Australopithecus. Surgiu, provavelmente, há cerca de 5 milhões de anos. A dimensão estimada do crânio, 500 centímetros cúbicos. Habitou as savanas e já andava sobre 2 pés. Possuía arcada dentária ou esqueleto parecido com os dos seres humanos atual, mas o cérebro era bem menor. Voltando aqui para mim, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse Australopithecus era um hominídeo, né? Provavelmente é o hominídeo primordial, é aquele que deu origem a toda a raça humana, mas que nesse período do seu surgimento, o seu crânio e a sua massa encefálica, o seu cérebro, ele tinha dimensões muito pequenas, ou seja, ele era um ser humano que não possuía a possibilidade de se comunicar através da fala como nós fazemos, ou seja, a sua comunicação era muito rudimentar através de sons e movimentos, né? Como se fosse, por exemplo, hoje uma brincadeira de mímica. Você vai falando algumas coisas e fazendo movimento com as mãos para que alguém possa entender o que você está falando. Então isso era uma atitude normal em pequenos grupos, tá, de Australopithecus, tá? Pequenos grupos familiares, 3, 4, 5 pessoas no máximo. Tá? Era uma vida difícil. O Australopithecus nesse período não estava no topo da cadeia alimentar, então ele era um animal onde existiam predadores muito maiores e mais perigosos. Tá? E ele tinha ações muito rudimentares. Com o passar de milhares de anos, ele vai conseguindo buscar adaptações. Okay? Então esse é o ser humano primordial, aquele que acabou de sair das árvores e começou a andar sobre os 2 pés. Tá? Literalmente começou a andar com as 2 pernas e não balançando pelas árvores como seus primos primatas, os macacos, em todos os seus segmentos e raças e tipos. Ok? Vamos voltar para a apresentação. Logo no quadro abaixo, nós temos aí o Homo habilis. Ele surge há cerca de 2 milhões e 500 milhões de anos atrás. Sua dimensão estimada do crânio é de 650 centímetros cúbicos. Ele é um homem habilidoso, ele caminha longas distâncias, além de fabricar e utilizar instrumentos para diversos fins. Voltando aqui para mim,
Pois bem, o Homo habilis é aquele que já começa a ter a habilidade de trabalhar com ferramentas para poder facilitar a sua vida no seu dia a dia desse período, a partir desse período, né? É onde nós vamos encontrar aí ferramentas mais elaboradas. O Australopithecus conseguia trabalhar com pedra lascada? Sim, mas era uma pedra lascada rudimentar. Você quebrava a pedra, até que nessa pedra, numa dessas partes, surgisse aí uma extremidade afiada, para que ele pudesse utilizá-la como uma ferramenta de corte. Já o Homo habilis, ele conseguia transformar essa pedra lascada em diversos tipos de ferramenta. Então ele conseguia fazer uma ferramenta de corte, uma ferramenta para poder esticar, né, e raspar o couro de animais mortos para poder utilizar aí como uma vestimenta, né? Então ele tinha mais habilidade para poder desenvolver e viver nesse período, né, da história do ser humano, que ainda é muito perigoso, né? Ainda não existe um ser humano nesse momento, né, como o cara que está no topo da cadeia alimentar. Ele ainda é um animal que sofre com os predadores do seu período, ok? Vamos voltar para a apresentação. Logo no quadro abaixo, podemos ver aí a especificação do Homo erectus, desde cerca de 1,5 milhão de anos atrás, ou seja, a sua existência, né, é detectada há cerca de 1 milhão e 500 mil anos atrás. A dimensão estimada do seu crânio, já bem maior, 950 centímetros cúbicos. Então, seu poder de intelectualidade já está bem evoluído nesse período. O homem erecto tinha um cérebro maior do que o Homo habilis e mais habilidade com as mãos, o que o auxiliou no aperfeiçoamento de ferramentas. Além de viver em cavernas, foi responsável por uma das maiores conquistas da evolução humana, o domínio do fogo. Acredita-se que o Homo erectus tenha sido também o primeiro a sair da África, espalhando-se pela Ásia e pela Europa. Voltando aqui para mim, o Homo erectus, né, é o cara responsável pela distribuição dos seres humanos, do hominídeo primordial, através do globo terrestre. Pelo menos nas áreas próximas, ou seja, ele sai da África, né? Ele começa a povoar a Ásia e a Europa nesse período, né? Nós estamos falando aqui de 1 milhão e 500 mil anos atrás, né? Então ele começa a andar distâncias maiores, lógico, à procura de melhores condições de vida, à procura de melhores áreas com maior quantidade de alimento, né, de caça nesse período. Ele já domina o fogo, ele já não é mais aquele animal, né, que não consegue se proteger. Ele entende, né, que a caverna é uma área de proteção, uma área que ele consegue proteger de forma mais eficiente. Utilizando o fogo, por exemplo, os animais não se aproximam, né? Ele utiliza o fogo também para facilitar a ingestão de alimentos. Ele já não come todos os alimentos que ele come, ele já não come todos os alimentos crus, né? Então ele começa a evoluir, começa a ter uma ingestão maior de proteínas e o seu desenvolvimento intelectual, obviamente, se torna muito melhor, muito mais eficiente do que os seus antecessores, ok? Vamos voltar para a apresentação. Logo no quadro abaixo, nós temos aí o surgimento do Homo sapiens. Eis que surge há cerca de 300 a 200 mil anos atrás. A dimensão estimada do seu crânio, 1.500 centímetros cúbicos. Esse é um homem inteligente. Dele descenderam o Homo sapiens neanderthalensis, desde cerca de 200 mil anos atrás, ou o homem de Neandertal, que obviamente já está extinto. Então, voltando para mim, esse surgimento, né, do Homo sapiens aqui é uma disseminação, é onde os grupos de hominídeos começam a convergir.
Eles começam a se misturar. Então, vários grupos começam a ter relações e aí surgem novos segmentos, né, de seres humanos, dependendo da área que ocorre essa convergência. Né? Uma desses segmentos de seres humanos é o homem de Neandertal, que já vivia em grupos, já tinha uma linguagem própria, os grupos familiares eram bem maiores e eles tinham habilidades de caça que permitiam alimentar grupos, obviamente, seus grupos maiores de pessoas, né? Então, a partir desse momento que o homem começa a estabelecer os poucos degraus que faltam para chegar no topo da cadeia alimentar, ok? Vamos para a apresentação novamente. No último quadro aí, falamos a respeito do Homo sapiens sapiens, né? Seu surgimento, cerca de 300 a 100 mil anos atrás, dimensão estimada do crânio 1.400 centímetros cúbicos, é o homem duplamente inteligente, espécie da qual pertencemos. A postura ereta, a mudança das feições do rosto, o alongamento do polegar, que aumentou a habilidade manual, foram algumas das principais transformações sofridas pelo Homo sapiens. Voltando aqui para o professor Vanderlei. Pessoal, o Homo sapiens sapiens é aquele cara que, se você olhar no espelho, você vai enxergar ele. Somos nós. Então, a partir de 100 mil anos atrás, a nossa raça, ela passa a ser a raça que estabelece que, a partir de agora somos a raça principal do planeta Terra, estamos no topo da cadeia alimentar e as nossas habilidades, as nossas intelectualidades são superiores a toda a fauna existente. Começamos a produzir mudanças na superfície do planeta em benefício próprio. E assim os seres humanos começam a se desenvolver em grande quantidade, em grandes aglomerações, e aí segue as civilizações da raça humana. Então é assim que surge o homem na face do planeta Terra. Qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato. Os e-mails estão marcados aqui embaixo ou nas atividades que são enviadas para vocês, ou estão disponíveis na plataforma Reconstruindo a História. E muito obrigado pelo tempo que ficamos juntos. Até a nossa próxima aula.